Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Mas a resenha vai ser um pouquinho longa porque vai ser de 4 livros em um. Eu tava devendo pra vocês a resenha da série Os Garotos Corvos, a saga dos Corvos, então vamos conversar um pouquinho sobre eles? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como eu disse, eu tava devendo fazer uma resenha de cada livro separadamente, só que eu parei pra pensar e eu fiquei refletindo. Acho que é melhor fazer de todos os livros de uma vez, apesar de Os Garotos Corvos já ter a resenha dele separadinha aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês irem assistir. Então eu vou falar um pouquinho menos sobre ele e focar nos outros, tá bom? Mas aqui a gente vai ter um apanhado da saga toda, que foi uma saga que eu comecei a ler no ano passado e ele entrou nos 12 livros para 2019. Eu fiquei louca da vida quando eu comecei a ler essa saga, não aguentei, eu tinha ganhado Os Garotos Corvos de presente e acabei comprando os outros 3 que faltavam, por sorte tinha ainda a edição deles. Comprei numa promoção muito boa na Black Friday e fiquei, realmente, gente, eu fiquei alucinada com toda essa série e ela é incrível. Bom, no primeiro livro a gente vai ter o primeiro encontro entre a Blue e os Garotos Corvos, né, que é quando ela conhece eles. Tudo começa de um jeito muito misterioso, que ela, no caminho dos mortos, né, junto com a tia, era um lugar onde ela sempre ia pra... Eles viam os espíritos, né, das pessoas que iriam morrer no próximo ano e ela anotava ali no caderninho os nomes, né, e a família dela avisava que essas pessoas iriam morrer. Como assim, Bárbara? Sim, esse livro é um livro de fantasia, então você vai ver muita coisa sobrenatural aqui dentro dessa história. E o que acontece? A Blue vê um garoto que fazia parte de uma escola particular, a Agliombe, e nessa escola os garotos eles eram conhecidos como garotos corvos, né, por causa do uniforme que eles utilizavam e por conta do símbolo da escola, né, então todos eles eram uma escola só para meninos e eles eram conhecidos como os garotos corvos. Então a Blue vê um garoto ali que tá morrendo, então ela fica assim, ai meu Deus, vou esbarrar com esse garoto em algum momento. E ela sabe pelo andar da vida dela que ela vai esbarrar com ele em algum momento, basicamente isso. É quando ela conhece o Gansey, que é justamente o garoto, ele diz o nome pra ela conhece o Gansey e o Gansey, ele tem um objetivo de vida que é descobrir onde está um rei galês que foi levado ali para os Estados Unidos e provavelmente enterrado ali, que é o Glendower, né? Então no primeiro livro vai ter toda essa saga deles tentando encontrar o Glendower e também se conhecendo. É isso, não vou falar mais porque tem vídeo sobre isso no canal, tem vídeo sobre esse livro no canal. Enfim, vamos partir para o próximo livro. No segundo livro, depois assistam lá se vocês quiserem mais detalhes sobre os Garotos Corvos, tá? Agora, para quem não leu nada dos livros ou não quer nenhum tipo de spoiler, provavelmente você vai pegar alguns aqui nos próximos minutos sobre os próximos livros. Mas vou tentar ser o mínimo de spoiler possível. Aqui nesse segundo livro, o primeiro termina de um jeito que você fica assim, ó, oi? Como assim? E aqui nesse segundo livro vai se desenvolver todo o final do primeiro. Mas algo muito mais magnífico aconteceu. Eles conheceram uma floresta que é incrível, que é a Cabs Walter, e eles descobriram que um deles, o Ronan, consegue tirar coisas dos sonhos. É surreal isso. Ele sonha com algo e ele consegue tirar essas coisas do sonho dele e trazer para o mundo real. Ele é um garoto mágico, o Ronan, que é um garoto assim que ele é muito peculiar, junto com o Adam e o Noah. Cada um deles tem a sua personalidade junto com o Gansey e todos eles se complementam. Então nesse segundo livro nós vamos ter um pouco mais do Ronan. A gente vai conhecer ele um pouco melhor, a gente vai entrar na cabeça dele e entender tudo sobre os poderes que ele tem, né? Como é que esse cara consegue tirar coisas dos sonhos e quanto isso é importante para o desenvolvimento da história. E também tem coisas alucinantes aqui, gente. Outras pessoas também que conseguem fazer isso. Então a trama vai ficar... quando eu li, eu confesso pra vocês, antes de ter lido os outros, eu achei que a Meg estava se desviando muito do caminho da história. Eu queria, na verdade, descobrir o que ia acontecer com o Glendower. Na verdade, esse é o fato. Eu queria saber se eles iriam encontrar o Glendower ou não.
e dali fazerem o pedido que eles queriam, porque esse era o motivo da vida do Gansey, descobrir quem é esse cara, quem era esse cara, se ele poderia reviver mesmo, enfim. E todas as buscas dele não estavam levando a praticamente nada, né? Ele descobriu outras coisas incríveis, mas não exatamente o que ele precisava. E aqui nesse livro, a gente vai desviar um pouquinho da história central, que é da descoberta pelo Glendower, para ir para um lado um pouco mais mágico. Então tudo vai se desenvolver e também a gente vai conhecer profundamente o Ronan e tudo que passa na cabeça dele. Ele tem um pouco mais de fala aqui, ele tem um pouco mais de presença e as coisas que aconteceram na vida dele vão ser desvendadas aqui nesse livro. Então é um livro incrível, incrível mesmo, que eu fiquei assim louca quando eu li e eu achei inicialmente bem distante da trama, mas tudo vai se explicar. E o final dele, gente, o final dele é surreal. É surreal. Eu falei assim, Meg, como você me termina um livro assim, amiga? Como assim? Se eu não me engano, aqui ainda tá no verão. Eu acho que ainda tá no verão, eles ainda não terminaram. O outro é que eles ainda estão na escola, esse daqui se passa no verão, é isso mesmo. Então, eu falei assim, como assim você vai terminar o livro desse jeito? Eles estão vivendo uma aventura muito, muito incrível, como você vai me terminar o livro assim? E é isso que ela faz. E isso tudo é o start pro próximo livro, porque aqui vão entrar novos personagens, gente que vai fazer muita diferença nesse daqui, que vai fazer toda a diferença para a trama se desenrolar de um jeito um pouco mais profundo. A gente vai voltar aqui para a trama central do Glendower, a gente vai voltar para as buscas dele, os desbravamentos deles, e agora conhecendo o poder do Ronan, o Adam também faz algo muito importante no primeiro livro, que vai se refletir no segundo, mas principalmente nesse terceiro livro. Ele já é uma outra pessoa, ele vai ser mudado por conta de toda essa aventura que eles vivem ao longo dessa busca. Mas aqui tem uma personagem que está faltando, que é muito importante, que é uma peça central da história. Não é a Blue e não é nenhum dos meninos, mas ela é muito importante. E o desaparecimento dela, no segundo livro, vai fazer toda a diferença aqui nessa história, que vai dar mais vida até a busca deles, né? E um quê de nervosismo também. E o que acontece também, gente, é muito importante, que eu não comentei com vocês, mas eu falo lá no meu vídeo. A família da Blue é toda de videntes, então elas estão acostumadas a ler cartas, são sensitivas. Então elas têm toda essa questão delas, mas a Blue é a única da casa que não consegue fazer nada, entre aspas, extraordinário. Na verdade, ela é um espelho, ela potencializa, ela é como se fosse uma bateria, ela potencializa o poder de todo mundo. Então ela potencializa o poder realmente da mãe, das tias, porque só mora a mulher ali dentro daquela casa. Ela potencializa até o poder do Adam e do Ronan e de todo mundo que está em volta dela. Sugam muita energia dela, né? E do Noah também, mas ela se torna uma peça muito importante para todos eles. Como eu disse para vocês, quando ela conhece esses garotos, parece que tudo se encaixa, todos eles se encaixam, um verdadeiro quebra-cabeça que faltava uma peça e era exatamente a Blue. E aqui nesse livro eles estão nessa busca por essa pessoa desaparecida, que é muito importante. Esse novo personagem que aparece, ele é para deixar a gente alucinado, porque vai trazer um pouco mais de ameaça para a história. Ele começa como um vilão e depois o vilão vai se transformando em outra coisa. Porque esse livro não é só sobre vilões. Tem um vilão no primeiro livro, mas eu acredito que a partir do segundo, os vilões não são exatamente vilões. Eles têm personagens aqui, todos eles são meio que pessoas. Os que provavelmente entrariam na linha dos vilões, eles são personagens de índole duvidosa, de caráter muito duvidoso, e eles fazem coisas que não são muito corretas, mas ainda assim eles não são pessoas totalmente ruins. Acho que só tirando uma pessoa. Mas enfim, não vem ao caso, eu também não vou falar muito sobre ela não, porque ela vai aparecer no quarto e último livro, ela é a personagem central do quarto livro. Mas aqui nesse daqui a gente vai... Opa, nossa, que redundância! Enfim, nesse livro a gente vai ter essa busca por essa pessoa desaparecida que vai convergir também
com a busca pelo Glendower. A gente sabe que se achar o Glendower, talvez encontrasse essa pessoa porque ela estava relacionada a tudo isso. E isso nos leva ao quarto livro, porque, pequeno spoiler, vai ser encontrada essa pessoa. Mas em um momento em que as coisas ficam mais complicadas ainda. Então, se tudo poderia piorar, piora. Muita coisa entra em questão e os personagens, eles vão se mostrando de um jeito diferente pra gente. Eu acho que toda essa cara desse livro, o que eu mais gostei nesse livro, tudo, foi realmente dos personagens. Mas deixa eu fazer um apanhado sobre esse livro final com o mínimo de spoilers possíveis. Aqui a gente vai ter um encerramento para toda a história. Aqui a gente vai entender muita coisa que estava no primeiro livro e no segundo livro, e vai se fechar aqui nesse ciclo do Rei Corvo, o Rei Corvo, e a gente vai entender. Eu não vou mentir pra vocês e vou dizer assim que o final foi perfeito, maravilhoso, e eu amei tudo mais. Eu me senti levemente frustrada sobre uma coisa, mas no geral ele teve todo... Eu acredito que ele fechou um ciclo. A Meg, ela te dá margem para você pensar que ela vai escrever muito mais sobre a história dos Garotos Corvos, mas eles estão em um momento diferente da vida quando termina esse livro. Tem um encerramento aqui, as coisas acontecem e personagens novos entram, pessoas que vêm para contribuir para a história, para a trupe também dos Garotos Corvos, mais a Blue. Então, ela fecha muito bem a história aqui com uma trama arrebatadora. Essa é a verdade. Toda a trama da saga dos Corvos é arrebatadora. E ela te prende. Esse livro eu achei assim... Não sei se vocês vão conseguir ver, gente, mas é o tanto de marcação que tem nele. Tá dando pra ver aí, ó? Olha aqui, ó. Dá pra ver? Vocês conseguem visualizar? E não é só nesse livro, não. Todos os meus livros têm várias marcações. Eu acho que o Rei Corvo foi o que teve mais. Mas todos eles têm bastante marcação, porque os contos também são maravilhosos. Essa mulher, ela não é quase poeta, é quase poético o que ela escreve nos livros dela, a narrativa dela. E aqui, realmente, a gente fecha um ciclo nessa história, mas ela te deixa margem para muito mais. E é exatamente o que ela faz, porque ela começa uma nova série que é a história do Ronan com o personagem principal, que eu ainda não li, mas lerei. Mas fazendo um apanhado geral da saga dos Corvos, é o mínimo de spoiler possível, gente. Tentei, né? Espero que tenha dado pra entender. Mas é um livro assim que você pega e você entra no mundo. Toda a descrição da Meg, ela é muito... A descrição dela, você entra num mundo mágico, não é um mundo real. É um mundo mágico. E esse mundo mágico te faz acreditar. Você começa a acreditar em tudo aquilo. Você acha normal todas as coisas que acontecem ali, porque eles tratam aquilo tudo com muita naturalidade. E o principal é um livro sobre amizade. Eu amo livros sobre amizade. E não é sobre amizades perfeitas, porque todos eles têm conflitos entre si. Você sentia um quê de inveja entre o Adam e o Gansey. Alguma coisa por debaixo dos panos ali, entre todos eles, sabe? Uma coisa assim e uma necessidade assim de proteção entre eles. Eu amo você demais, mas às vezes eu te odeio. É bem isso o sentimento, é bem esse o sentimento. E a verdade é que assim, se você tem amigos muito próximos, dificilmente você não vai ter esse tipo de sentimento. Eu mataria por você, mas às vezes eu não te suporto. É isso. E é tão real que eu consegui me identificar com várias coisas ali do livro. Então, pra mim, o trunfo principal desse foram os personagens, porque eles são cheios de nuances. O tanto que existem várias análises dele. Eu conversando com um amigo meu, falando sobre esse livro, ele estava me comentando, né, sobre as análises de personalidade que existem sobre os personagens do livro. E é um livro realmente muito bem trabalhado para você parar e refletir sobre questão de personalidade, e os personagens são tão reais que parecia que eu tava vendo, sabe? O Gansey era o meu favorito, isso é um fato. Mas é impossível você não amar o Noah e a sua doçura. É impossível você não amar o Adam e a sua inteligência, sagacidade e o jeito dele.
É impossível você não amar a ferocidade do Ronan, que é um cara que tem essa coisa um pouco mais rebelde, um pouco mais brutal, mas por dentro é uma pessoa doce, que é louca pelos amigos e defende sua família. E a Blue, que é aquela garota que vem e cola todos eles de um jeito, era realmente o que faltava para ser perfeito. Então, esse livro, gente, é incrível, essa saga é maravilhosa e eu indico para todo mundo. Bom, gente, fica a dica aí de leitura pra vocês. Se vocês nunca leram nada da Meg, eu indico vocês começarem pela Saga dos Corvos ou pela Corrida de Escorpião, que é maravilhoso. Essa mulher tem um dom para a escrita incomparável e todo amante de fantasia deveria ler, tá bom? Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. E segue a gente também lá nas nossas redes sociais, estão tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Como também o link do blog. Acessa lá e leia as nossas resenhas. Eu volto em breve. Até lá. Tchau, tchau.